Você sabia que neste exato momento, existe uma batalha acontecendo ao seu redor, e você não consegue ver? Enquanto você assiste este vídeo, forças invisíveis disputam sua mente, sua família, seu futuro. E o mais assustador é que a maioria das pessoas perde essa guerra sem nem saber que está lutando. Eu passei 17 anos do outro lado. 17 anos servindo às trevas, manipulando energias que você nem imagina que existem, abrindo portais espirituais, invocando entidades que se alimentam da sua confusão. E hoje eu preciso contar algo que vai mudar completamente a maneira como você enxerga sua vida espiritual. Existe uma operação silenciosa acontecendo dentro das casas, dentro das famílias, dentro das igrejas. Uma operação tão sutil, que você acha que os problemas são normais, que o cansaço é só estresse, que a ansiedade é só da sua cabeça. Mas não é. Tem algo muito maior acontecendo. E eu sei disso porque eu participei dessa estratégia. Hoje, eu sirvo a Jesus Cristo. Mas o que eu vi, o que eu aprendi, o que eu fiz do lado das trevas, me dá uma visão que poucos têm. E essa visão precisa ser compartilhada. Não importa quem vai ficar incomodado com a verdade. Se você sente que algo invisível está bloqueando sua vida, escreva nos comentários agora. Eu creio no poder da oração. Porque o que você vai ouvir aqui pode ser exatamente a chave que você estava procurando. Meu nome não importa. O que importa é o que eu carrego. Eu carrego memórias de rituais que a maioria das pessoas só vê em filmes. Eu carrego conhecimento sobre um mundo que opera nas sombras, que se esconde atrás de coisas que parecem inocentes, que trabalha enquanto você dorme. Quando eu tinha 22 anos, eu fui iniciada. Não vou entrar em detalhes agora sobre como isso aconteceu, mas foi numa noite de lua nova, num lugar isolado, onde pessoas que você jamais imaginaria estavam presentes. Pessoas influentes, pessoas que ocupam cargos importantes, pessoas que de dia vivem uma vida completamente diferente da que vivem à noite. Durante 17 anos, eu aprendi a ler energias, aprendi a identificar quem estava protegido espiritualmente e quem estava vulnerável. Aprendi a plantar pensamentos sem a pessoa perceber. Aprendi a criar amarrações invisíveis que prendiam famílias inteiras em ciclos de destruição. E o pior de tudo, eu aprendi que a maior parte das vítimas nunca descobria o que realmente estava acontecendo com elas. Eu não era uma bruxa qualquer. Eu tinha acesso a níveis profundos. Eu participava de reuniões onde estratégias eram traçadas, onde alvos eram escolhidos, onde pactos eram renovados. E nesses encontros, uma coisa sempre ficava clara. O objetivo nunca era apenas destruir. O objetivo era confundir, porque uma pessoa confusa se destrói sozinha. Eu vi casamentos desmoronarem, sem que houvesse traição. Eu vi filhos se voltarem contra pais sem motivo aparente. Eu vi pessoas prósperas entrarem em colapso financeiro da noite para o dia. E em todos esses casos, havia um padrão: confusão mental, confusão emocional, confusão espiritual. Até que um dia, tudo mudou. Eu tive um encontro com algo que eu não esperava. Eu tive um encontro com a verdadeira luz. E quando Jesus entrou na minha vida, tudo que eu sabia, tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu dominava nas trevas, perdeu o poder. Mas não perdeu a memória. Eu ainda lembro de tudo. E agora, cada lembrança serve como ferramenta para libertar quem ainda está preso. Eu não estou aqui para assustar você. Eu estou aqui para abrir seus olhos. Porque conhecer as estratégias do inimigo é o primeiro passo para vencê-lo. A primeira vez que eu percebi que o mundo espiritual era real, não foi numa igreja. Foi numa madrugada, 3 meses depois da minha iniciação. Eu estava sozinha no meu quarto, deitada, tentando dormir. De repente senti o ar ficar denso, pesado, como se algo tivesse entrado no ambiente. Eu abri os olhos e vi. Não foi imaginação. Não foi sonho. Eu vi uma sombra em pé no canto do quarto. Uma figura sem rosto, mas com presença. E o mais assustador não foi vê-la. Foi perceber que ela sempre esteve ali. Eu só não tinha olhos para enxergar antes. A partir daquele dia, minha percepção mudou completamente. Eu comecei a ver coisas que outras pessoas não viam. Comecei a sentir presenças em lugares específicos. Comecei a perceber quando alguém estava espiritualmente aberto ou fechado. E quanto mais eu me aprofundava nas práticas, mais clara essa visão ficava. Eu aprendi que existem níveis no mundo espiritual. Existem entidades menores, que apenas perturbam. Existem entidades intermediárias, que criam vícios e compulsões. E existem entidades superiores,
que comandam territórios inteiros, que controlam gerações, que têm estratégias de longo prazo. E sabe qual era a estratégia mais eficaz que eu via sendo usada? Não era possessão, não era manifestação violenta, era infiltração silenciosa. Era entrar na vida de uma pessoa de forma tão sutil, que ela achava que tudo era normal, achava que os pensamentos negativos eram dela, achava que a revolta contra Deus era só uma fase, achava que o desânimo espiritual era apenas cansaço. Eu participei de trabalhos onde o objetivo era fazer a pessoa parar de orar, não de uma vez, mas aos poucos. Primeiro, a oração ficava fria, depois, ficava mecânica. Depois, ficava rara, até que a pessoa simplesmente parava. E o pior é que ela achava que tinha parado por vontade própria. Deixa eu te dar um exemplo prático. Tem uma técnica que se chama desvio de foco. Funciona assim. A pessoa está orando por algo importante, algo que realmente vai mudar a vida dela. Então, uma entidade é designada para criar distrações, não distrações óbvias. Distrações que parecem legítimas. Um problema no trabalho, uma briga na família, uma doença repentina. E a pessoa para de orar pelo que realmente importa e começa a orar só pelos problemas imediatos. E esses problemas nunca acabam, porque quanto mais ela ora por eles, mais eles se multiplicam. É um ciclo. Outra estratégia que eu via constantemente era a semeadura de dúvida. Plantar uma dúvida pequenininha na mente da pessoa. Uma dúvida sobre a Bíblia, uma dúvida sobre a bondade de Deus, uma dúvida sobre a própria salvação. E essa dúvida começa a crescer, começa a ocupar espaço, até que a pessoa passa mais tempo duvidando do que crendo. Eu lembro de uma situação específica. Havia uma mulher que era muito ativa na igreja. Ela orava, jejuava, servia. Mas havia uma área na vida dela que estava fechada espiritualmente. A área financeira. Ela tinha uma crença distorcida de que dinheiro era sujo, de que prosperidade era pecado. E essa crença foi plantada na infância por um líder religioso ferido, que pregava a partir da própria miséria. Nós sabíamos disso. E usamos isso. Cada vez que ela estava perto de uma bênção financeira, nós reforçávamos aquela crença, sussurrávamos no espírito dela: você não merece. Isso não é de Deus. Cuidado com o amor ao dinheiro. E ela recuava. Ela mesma bloqueava as próprias bênçãos, e achava que estava sendo espiritual. Isso me parte o coração hoje, porque eu vejo tantas pessoas fazendo a mesma coisa, bloqueando as próprias bênçãos por causa de crenças distorcidas, que foram plantadas por vozes erradas. Se você já sentiu que algo invisível está travando sua vida, escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque tem coisas acontecendo ao seu redor que você precisa enxergar para poder vencer. Tinha uma reunião que acontecia todo mês, sempre no mesmo lugar. Um porão reformado que por fora parecia um depósito abandonado, mas por dentro era completamente diferente. Havia símbolos nas paredes, havia velas dispostas em formatos específicos, havia um altar no centro. E havia pessoas. Sempre as mesmas pessoas. Nessas reuniões nós recebíamos instruções. Não de seres humanos, de entidades que se manifestavam através de alguns dos presentes. E essas entidades falavam com clareza assustadora. Elas sabiam nomes, sabiam endereços, sabiam detalhes íntimos da vida de pessoas que nunca tínhamos visto. Numa dessas reuniões, há cerca de 4 anos antes da minha conversão, algo foi revelado que me marcou profundamente. Uma das entidades principais, aquela que comandava nossa região, trouxe uma nova estratégia, e o nome dessa estratégia era desconexão silenciosa. Ela explicou que o maior perigo para o reino das trevas não eram os crentes barulhentos, não eram aqueles que gritavam, que pulavam, que faziam manifestações públicas de fé. O maior perigo eram os crentes conectados, aqueles que tinham uma linha direta com o céu, aqueles que oravam em segredo e viam Deus agir em público, aqueles que não dependiam de emoção, mas de intimidade real com Jesus. E a ordem era clara: desconectar esses crentes, não atacá-los frontalmente, mas desconectá-los aos poucos, fazer com que eles perdessem a sensibilidade espiritual, fazer com que a voz de Deus ficasse cada vez mais distante, fazer com que eles continuassem indo à igreja, continuassem cantando, continuassem servindo, mas sem aquela conexão viva que realmente ameaçava o inferno. E sabe como isso seria feito?
através de 3 frentes principais. A primeira frente era a sobrecarga. Encher a vida da pessoa de atividades, mesmo atividades boas, mesmo atividades religiosas, até que ela não tivesse mais tempo para ficar a sós com Deus. Não tivesse mais tempo para ouvir, não tivesse mais tempo para apenas estar na presença dele. A pessoa ficaria tão ocupada servindo a Deus, que esqueceria de conhecer a Deus. A segunda frente era a contaminação emocional. Usar relacionamentos tóxicos, usar palavras destrutivas, usar situações traumáticas para ferir o coração da pessoa, de forma tão profunda que ela não conseguisse mais confiar plenamente. Não conseguisse mais se entregar completamente. Não conseguisse mais crer que Deus realmente a amava. A ferida emocional criaria uma barreira entre ela e Deus. E ela mesma não perceberia. A terceira frente era a substituição espiritual. Fazer a pessoa buscar experiências espirituais, em vez de buscar a pessoa de Jesus. Fazer ela correr atrás de profecias, de revelações, de sinais, de manifestações, mas nunca se saciar de verdade. Porque a verdadeira satisfação só vem do encontro pessoal com Cristo. Tudo o resto é substituto. E substituto nunca satisfaz completamente. Quando eu ouvi isso, algo dentro de mim tremeu. Eu vi nomes sendo mencionados, vi rostos sendo projetados espiritualmente. Vi pessoas que eu conhecia, pessoas boas, pessoas sinceras, sendo alvos dessas estratégias. E o pior de tudo é que eu vi a eficácia. Eu vi como funcionava. Nos meses seguintes, eu acompanhei alguns desses casos de perto. Havia um pastor jovem cheio de fogo, cheio de unção. Ele estava crescendo espiritualmente. Sua igreja estava crescendo. Vidas estavam sendo transformadas. Mas nós recebemos a missão de desconectá-lo. Não foi feito nada de sobrenatural contra ele. Foi tudo natural, mas coordenado espiritualmente. Pessoas foram colocadas no caminho dele. Pessoas que elogiavam demais, que inflavam o ego dele. Outras pessoas que criticavam demais, que plantavam insegurança. Situações financeiras começaram a aparecer, criando pressão. Conflitos dentro da liderança começaram a surgir, criando desgaste. MCs Messes. Aquele pastor tinha mudado. Ele ainda pregava, ainda liderava, mas a conexão tinha sido cortada. Ele estava ministrando no piloto automático. Estava repetindo revelações antigas, porque não recebia revelações novas. Estava cansado, esgotado, esvaziado, e ele achava que era só uma fase difícil. Achava que logo ia passar, mas não ia, porque a raiz do problema era espiritual. E ele estava tentando resolver no natural. Eu vi a mesma coisa acontecer com famílias inteiras. Vi casais que oravam juntos pararem de orar, porque sempre surgia algo na hora da oração. Sempre tinha uma briga, sempre tinha um imprevisto, sempre tinha uma distração. E com o tempo, eles simplesmente desistiram de orar juntos. E quando a oração conjunta morreu, a unidade espiritual morreu. E quando a unidade espiritual morreu, o casamento começou a morrer também. Mas tem uma coisa que essa entidade disse naquela noite, que me assombra até hoje. Ela disse que a maioria dos crentes perde a guerra espiritual, não porque o inimigo é mais forte, mas porque eles estão lutando contra inimigos errados. Eles estão orando contra coisas que não são o verdadeiro problema. Estão amarrando demônios que já estão amarrados, estão quebrando maldições que já foram quebradas na cruz. E enquanto isso, a verdadeira batalha, a batalha pela conexão com Deus, pela clareza espiritual, pela paz interior, essa batalha está sendo perdida em silêncio. E sabe o que é mais doloroso? Ver que isso continua acontecendo hoje, ver que milhares de pessoas estão exaustas, espiritualmente, estão confusas, estão desconectadas, e não sabem por quê. Acham que o problema é falta de fé. Acham que o problema são elas, mas não é. O problema é que tem uma guerra acontecendo. E ninguém explicou para elas como essa guerra realmente funciona. Foi numa quarta-feira, dia comum. Nada de especial estava marcado na minha agenda. Eu tinha acabado de voltar de mais uma reunião do grupo e, como sempre, eu me sentia poderosa. Sentia que tinha controle. Sentia que sabia exatamente o que estava fazendo. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Eu cheguei em casa, tomei banho, e quando fui deitar, senti um peso no peito. Não era físico, era espiritual. Era como se algo estivesse me esmagando por dentro. E pela primeira vez em 17 anos,
Sente medo, medo real. Eu tentei fazer o que sempre fazia quando algo assim acontecia. Tentei invocar proteção, tentei recitar os mantras que eu conhecia, tentei acionar as entidades que sempre me respondiam. Mas dessa vez foi diferente. Nada respondeu. Era como se eu tivesse sido abandonada. Como se tudo que eu servia tivesse me deixado sozinha. E no meio daquele desespero, uma memória voltou. Uma memória da minha infância. Eu lembrei da minha avó. A única pessoa da família que realmente orava. Ela já tinha morrido há muitos anos. Mas eu lembrei dela orando por mim. Lembrei dela dizendo: um dia você vai conhecer Jesus de verdade. E você vai ser livre. Eu nunca tinha dado importância para aquelas palavras. Mas naquela noite, elas ecoaram dentro de mim, com uma força sobrenatural. E sem saber direito o que fazer, sem saber se ia funcionar, eu sussurrei: Jesus, se você é real, me terá daqui. No mesmo instante, algo mudou no ambiente. O peso no peito continuou, mas agora era diferente. Não era mais opressão. Era convicção. Convicção de pecado. Convicção de que tudo que eu tinha feito estava errado. Convicção de que eu tinha me aliado ao lado errado da guerra. E eu comecei a chorar. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Chorei por mim. Chorei pelas pessoas que eu tinha ferido. Chorei pelas vidas que eu tinha ajudado a destruir. E quanto mais eu chorava, mais leve eu ficava. Era como se cada lágrima tivesse lavando anos de sujeira espiritual. Eu não sei quanto tempo passou. Talvez, mas quando eu parei de chorar, eu sabia que algo tinha mudado para sempre. Eu sabia que não era mais a mesma pessoa. Eu tinha encontrado algo, alguém, que era maior do que tudo que eu conhecia nas trevas. Nos dias seguintes, a batalha foi intensa. As entidades que antes me serviam agora me atormentavam. Eu tinha pesadelos horríveis. Eu ouvia vozes me ameaçando. Eu sentia presenças tentando me sufocar. Mas toda vez que eu clamava o nome de Jesus, tudo recuava. E isso me mostrou uma verdade que mudou tudo. O nome de Jesus tem poder real. Poder que as trevas não conseguem resistir. Eu procurei uma igreja. Não qualquer igreja. Eu pedi para Deus me levar para o lugar certo. E Ele me levou. Era uma igreja simples, sem pompa, sem show, mas cheia da presença de Deus. E quando eu entrei ali pela primeira vez, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Paz. Paz verdadeira. Não aquela paz falsa que o mundo oferece, mas a paz que excede todo entendimento. Eu contei tudo para o pastor. Contei meu passado, contei as coisas que eu tinha feito, contei o que eu sabia, e ele não me julgou. Ele não teve medo. Ele apenas disse: você foi resgatada para um propósito. Agora tudo que você aprendeu do lado errado vai ser usado para libertar outros. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Jesus não apenas me libertou. Ele me transformou. Ele pegou cada pedaço quebrado da minha vida e reconstruiu. Ele pegou cada memória sombria e trouxe luz. Ele pegou cada ferramenta que eu usava para destruir e transformou em ferramenta de libertação. A diferença entre a vida que eu tinha antes e a vida que eu tenho agora é gritante. Antes, eu tinha poder, mas não tinha paz. Eu tinha conhecimento, mas não tinha amor. Eu tinha controle, mas não tinha liberdade. Agora, eu tenho paz que nada pode tirar. Eu tenho amor que transborda. Eu tenho liberdade verdadeira. Antes, eu acordava todas as manhãs com peso. Agora, eu acordo com gratidão. Antes, eu tinha medo da morte, medo do que viria depois. Agora, eu tenho certeza da minha eternidade. Antes, eu servia um reino de mentiras. Agora, eu sirvo o reino da verdade. E a melhor parte é saber que o mesmo poder que me libertou está disponível para qualquer pessoa. Não importa o quão fundo você caiu. Não importa o que você fez. Não importa quanto tempo você passou nas trevas. Jesus pode te alcançar. Jesus pode te libertar. Jesus pode te transformar completamente. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, alguém que está preso, alguém que está confuso, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser que seja exatamente isso que vai mudar a vida dela. Agora eu preciso te ensinar algumas coisas práticas. Coisas que vão te ajudar a identificar quando você está sendo alvo de confusão espiritual. E, mais importante ainda, como você pode se proteger e vencer essa batalha. A primeira coisa que você precisa entender é:
O inimigo não luta justo. Ele não vai bater na sua porta e dizer que está te atacando. Ele age de forma camuflada. Ele usa situações normais, pessoas próximas, até coisas boas para criar confusão na sua vida. E o objetivo dele sempre é o mesmo: te afastar da presença de Deus, sem você perceber. Deixa eu te dar sinais claros de que você está sendo alvo de confusão espiritual. Primeiro sinal: você está orando, mas suas orações parecem não passar do teto. Você clama, você chora, você busca, mas parece que Deus está distante. Parece que suas palavras estão caindo no vazio. Isso não significa que Deus te abandonou. Significa que tem interferência espiritual bloqueando sua conexão. Segundo sinal: você está sempre cansado espiritualmente. Não importa quanto você dorme, não importa quanto você descansa, você acorda exausto. E esse cansaço não é só físico, é uma exaustão profunda, uma falta de ânimo para orar, para ler a Bíblia, para buscar as coisas de Deus. Isso é drenagem espiritual, tem algo sugando sua energia vital. Terceiro sinal: você está tomando decisões impulsivas e depois se arrependendo. Você age sem pensar, sem orar, sem buscar direção. E depois você olha para trás e pensa: por que eu fiz isso? Isso é confusão mental, plantada espiritualmente. O inimigo embaralha seu discernimento, para que você escolha o caminho errado. Quarto sinal: você está se isolando. Você não quer mais ir à igreja, não quer mais ter comunhão, não quer mais falar com ninguém. Você só quer ficar sozinho. E quando você está sozinho, os pensamentos negativos vêm com força total. Isso é estratégia de isolamento, porque quando você está isolado, você está vulnerável. Quinto sinal: você está perdendo a sensibilidade para o pecado. Coisas que antes te incomodavam agora não incomodam mais. Você está aceitando cada vez mais concessões. Está normalizando comportamentos que você sabe que não são de Deus. Isso é endurecimento gradual do coração, e é uma das armas mais perigosas do inimigo. Agora, o que você faz quando identifica esses sinais? Como você quebra essa confusão e recupera sua clareza espiritual? Eu vou te dar passos práticos que funcionam. Eu sei que funcionam porque eu vi do outro lado o quanto esses passos destroem as estratégias das trevas. Primeiro passo: volte para a palavra de Deus com fome real. Não leia a Bíblia por obrigação. Não leia só um versículo bonito para postar nas redes sociais. Leia com fome. Leia para conhecer a Deus. Leia para que a verdade substitua a mentira na sua mente. A palavra tem poder de quebrar fortalezas mentais. Tem poder de trazer luz onde tem confusão. Segundo passo: ore em voz alta. Tem poder na oração falada. Quando você ora em voz alta, você está declarando verdades no mundo espiritual. Você está tomando autoridade. Você está exercendo o domínio que Jesus te deu. Não tenha vergonha de orar alto, de repreender em voz alta, de declarar a palavra em voz alta. Terceiro passo: jejue com propósito. Jejum não é só deixar de comer. Jejum é humilhação diante de Deus. É você dizendo: eu preciso mais de ti do que de qualquer coisa neste mundo. E quando você jejua com esse coração, coisas sobrenaturais acontecem. Amarras são quebradas. Véus espirituais são removidos. Você começa a enxergar com clareza novamente. Quarto passo: quebre todo laço com o passado. Se você tem objetos em casa que vieram de práticas espirituais erradas, se livre deles. Não importa o valor sentimental. Não importa quem te deu. Se tem raiz espiritual contaminada, tire da sua casa. Isso inclui imagens, amuletos, livros de ocultismo, até presentes que vieram de pessoas envolvidas com feitiçaria. Quinto passo: busque comunhão verdadeira. Não estou falando de ir à igreja e cumprimentar todo mundo na porta. Estou falando de ter relacionamentos espirituais reais. Ter pessoas que oram com você, que te cobrem, que te corrigem quando você está errado, que te levantam quando você está caído. O inimigo tem pavor de crentes conectados uns com os outros. Eu vi famílias inteiras sendo restauradas quando aplicaram esses princípios. Eu vi pessoas que estavam à beira do suicídio recuperarem a vontade de viver. Eu vi casamentos que já estavam mortos ressuscitarem. Não porque esses passos são mágicos, mas porque quando você se posiciona corretamente no espiritual, Deus age. E tem uma coisa que eu preciso te dizer sobre preparação para a eternidade. Muita gente está vivendo como se tivesse tempo infinito.
Está adiando a decisão de se consagrar de verdade. Está brincando com as coisas de Deus. Mas a verdade é: ninguém sabe o dia da sua partida. Ninguém sabe quando vai ser chamado a prestar contas. E quando você partir, não vai importar quantos likes você tinha. Não vai importar quanto dinheiro você juntou. Não vai importar quantas pessoas te conheciam. Vai importar apenas uma coisa: você conhecia Jesus? Você tinha um relacionamento real com Ele? Ou você só tinha a religião? Escreve nos comentários agora. Eu não vou desistir da oração. Porque essa declaração tem poder. Quando você declara publicamente que não vai desistir, você está fazendo um pacto espiritual. E Deus honra esse pacto. Eu quero encerrar te dizendo uma verdade que mudou completamente a minha vida. Uma verdade que o inimigo não quer que você saiba. Você não está sozinho nessa batalha. Mesmo quando parece que está. Mesmo quando parece que ninguém entende o que você está passando, você não está lutando sozinho. Tem um exército invisível ao seu favor. Tem anjos designados para te proteger. Tem o Espírito Santo dentro de você, te guiando, te fortalecendo, te revelando as armadilhas antes que você caia nelas. E acima de tudo, tem Jesus, que já venceu essa guerra na cruz. Ele já derrotou todo o principado, toda a potestade, todo o poder das trevas. A batalha não é para você vencer. A batalha já foi vencida. O que você precisa fazer é aprender a andar na vitória que já é sua. Precisa aprender a usar a autoridade que já foi dada a você. Precisa entender que o nome de Jesus na sua boca tem mais poder do que todas as forças do inferno juntas. Eu passei 17 anos do outro lado. Eu vi o que as trevas podem fazer, mas eu também vi o que elas não podem fazer. Elas não podem tocar numa vida que está verdadeiramente escondida em Cristo. Elas não podem destruir quem tem cobertura espiritual real. Elas não podem vencer quem sabe usar as armas espirituais que Deus deu. O que eu compartilhei com você hoje não foi para te deixar com medo. Foi para te equipar. Foi para te dar conhecimento, porque conhecimento é poder. E quando você conhece as estratégias do inimigo, você não cai mais nas mesmas armadilhas. Você começa a andar com sabedoria. Começa a discernir o que é de Deus e o que não é. Começa a viver em liberdade verdadeira. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Depois de tudo que você ouviu aqui, o que você vai fazer? Você vai continuar vivendo do mesmo jeito, aceitando a confusão como normal, aceitando o cansaço espiritual como se fosse apenas estresse? Ou você vai tomar uma decisão hoje, de quebrar todo o ciclo, de buscar a Deus de verdade, de entrar numa dimensão espiritual que você nunca experimentou antes? A escolha é sua. Mas se eu te digo, não desperdice essa oportunidade. Não deixe esse vídeo passar como mais um vídeo que você assistiu e esqueceu. Deixe que isso marque você. Deixe que isso transforme você. Deixe que isso seja o início de uma nova jornada espiritual na sua vida. E se você realmente entendeu a gravidade do que foi revelado aqui, se você realmente quer ver mudança, eu preciso que você faça 3 coisas agora. Primeiro, escreva nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Declare isso com fé. Porque é verdade. Toda vez que um filho de Deus ora com autoridade, o inferno inteiro estremece. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser alguém que está passando por confusão espiritual e não sabe o que fazer. Esse vídeo pode ser a chave da libertação dessa pessoa. Não guarde para você. Terceiro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas revelações. Porque o que eu compartilhei hoje é só o começo. Tem muito mais que precisa ser exposto. Tem muito mais que o povo de Deus precisa saber. E eu vou continuar falando, enquanto Deus me dar fôlego e coragem. Lembra do que eu disse no início? Existe uma batalha acontecendo ao seu redor neste exato momento. Mas agora você não está mais cego. Agora você sabe. E saber é o primeiro passo para vencer. Eu oro para que a paz de Deus, aquela paz que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Eu oro para que todo véu seja removido dos seus olhos espirituais. Eu oro para que você entre numa dimensão de clareza, de discernimento, de autoridade espiritual, que você nunca experimentou antes, e que você nunca mais aceite viver confuso. Nunca mais aceite viver derrotado. Nunca mais aceite viver abaixo do que Deus planejou para você. Porque você foi chamado para vencer. Você foi chamado para reinar. Você foi chamado para viver em liberdade total.
Fica na paz, e até o próximo vídeo.